Projeto Integrador 1, Licenciatura em Letras e Pedagogia, Polos de Sorocaba e Itaberá, integrantes Yandara de Oliveira, Juliana Colevati, Juliana Marques, Karen Venceslau e Maria Luzia de Oliveira. Brincando de reciclar. Para a definição do tema, nós começamos decidindo quem seria o nosso público-alvo. Definimos então que nós gostaríamos de trabalhar com crianças em idade pré-escolar. Definimos a escola onde atuaríamos e como metade do nosso grupo era de uma cidade e metade do grupo era de uma cidade a 300 km de distância, nós definimos que então só metade do grupo iria a campo e a outra metade ficaria mais na parte teórica do trabalho, porque seria impossível nos reunirmos. Todas as nossas reuniões foram 100% virtuais e devido a isso nós definimos essa melhor maneira de trabalharmos juntos. Então, definimos a escola e fomos a campo para verificar com a escola qual seria um tema relevante para que a gente pudesse trabalhar e definimos alguns temas que nós também achávamos relevantes e o que nessa conversa entraríamos num acordo e verificaríamos qual necessidade real eles achavam que a escola tinha. E a partir daí resolvemos então trabalhar com reciclagem, com o descarte de lixo, o descarte consciente, a conscientização das crianças, pois era um assunto que eles também acreditavam, além de ser importante para o mundo, era importante para a escola, porque as crianças que entravam na escola, elas não tinham a noção ainda exata de qual lixo era reutilizável, qual não era. Muitas não tinham o hábito em casa de separação do lixo. Então esse trabalho a gente resolveu começar do zero com eles nos primeiros anos, né, de uma escola de crianças bem novinhas, e assim esse hábito se tornaria um hábito para casa. E esse foi a forma que definimos o nosso tema. Nós resolvemos então partir do princípio reciclagem. A escola concordou que realmente era um tema muito importante, era um tema que eles sentiam uma necessidade na escola, e aí nós partimos desse princípio para dar entrada no nosso plano de ação. A partir do momento que nós definimos o nosso tema, a gente então foi a campo, de fato, para dentro da sala de aula. A gente conversou com a professora, conversou com os auxiliares da sala e fomos conversar diretamente com as crianças. Entender o que de fato eles entendiam sobre o assunto, o que eles sabiam, quais hábitos eles tinham e não tinham em casa. E fomos definindo até onde a gente poderia chegar e fazer isso de uma forma lúdica, trazer uma coisa divertida, um trabalho que eles aprendam, que eles levem para casa porque foi uma atividade que eles gostaram de fazer, mas que comecem a utilizar. Então, a partir daí, a gente analisou todas as crianças e definimos como a gente trabalharia para a idade deles. Por serem crianças pequenas, a gente precisava fazer isso da forma mais lúdica possível, mais interessante possível, porque a atenção deles se dispersa muito rápido. E é um assunto que às vezes não gera tanto interesse na hora para eles. Mas então a gente bolou uma ideia para que a gente conseguisse trazer isso para que eles tivessem real atenção no que a gente estava dizendo e quisessem de fato participar da brincadeira. Nosso objetivo, então, era que essas crianças mudassem a maneira como elas veem o lixo, como elas veem o descarte e o que a gente realmente necessita consumir, aonde a gente vai descartar esse lixo e que isso sirva de hábito para casa. Porque, na verdade, as crianças elas influenciam muito nos hábitos de casa. Quando a criança começa a cobrar os pais começam a ficar mais atentos com esse assunto. Então, nosso hábito muda a partir da nossa visão dos nossos filhos nos cobrando, nos pedindo por que não está separando, aonde vamos separar, onde será descartado esse tipo de lixo, quais famílias vão ser sustentadas a partir dessa separação, quem pode ser ajudado com isso. Então, tudo isso são questões que vão abrangendo mais para frente. No início, é uma coisa mais lúdica, uma questão mais de onde vamos descartar, qual cor a gente vai colocar na latinha, como vai ser feito isso em casa, nós vamos colocar em baldes, em caixas, e fomos dando várias ideias, isso em conversa com as crianças, mas depois a gente foi transformando isso em brincadeira com eles, para que ficasse realmente gravado na memória. Nós baseamos nossa pesquisa em vários filósofos, mas o principal deles foi Vygotsky, que dava muita importância para o aprendizado por meio de brincadeiras, para a criação do pensamento infantil. Ele dizia que as crianças aprendiam muito mais quando brincavam, quando interagiam com o meio, e a partir disso que nós definimos que nosso plano de ação seria trabalhar por meio de brincadeiras para que as crianças absorvessem melhor os aprendizados da nossa aula. A solução para o nosso problema se deu, então, da forma de que nós bolamos uma brincadeira,
onde em casa ele separaria o material que seria utilizado para fazer as brincadeiras, para fazer o brinquedo, né? A forma como a gente iria fazer. Então solicitamos rolo de papel higiênico, diversos itens de reciclagem, e isso já gerou uma certa comoção, porque as famílias tiveram que se preocupar em procurar, em trazer, em guardar os itens. E aí, a partir daí, nós levamos isso para a sala e iniciamos então um projeto, onde a gente coloria o lixo e colocava o que cada cor significava, e eles tinham que entender qual o lixo iria naquela lacuna certinha. Então, o metal é aqui, o plástico é ali, e todas as cores relacionadas, e os lixos relacionados também, para que eles pudessem jogar na própria latinha que eles mesmos fizeram, com a nossa ajuda, mas que eles também estavam participando, que eles também coloriram, que eles também brincaram. Então foi uma forma muito divertida, eles gostaram demais, e muitas vezes as pessoas começaram a nos dar feedbacks depois, que realmente isso estava sendo levado para casa, que os pais gostaram da atividade, que estavam utilizando, que as crianças realmente estavam cobrando em casa, onde separariam. Tiveram várias ideias de formas diferentes de trabalhar isso em casa. Nem todo mundo tem as lixeiras separadas como na escola, mas muitos conseguiram achar outras formas de separar o lixo, e todas, ou uma boa parte da sala, já estava trabalhando isso em casa, e na escola estava integralmente. Todas as crianças estavam atentas à lixeira correta, à separação do lixo, o que era reciclável e o que não era. Quando um amiguinho jogava errado, o outro corrigia, não, esse não é nessa cor, é para lá. E eles foram trabalhando dessa forma, e foi ficando uma coisa que internalizou para eles. Eles conseguiram chegar no que a gente gostaria, que era uma conscientização ambiental. Mesmo que de uma forma pequena ainda, de uma forma simples, para a idade deles, a gente não pode exigir que eles entendam todo o malefício que o lixo traz, né, para o nosso mundo, mas a gente entende que eles já podem começar a separar, já podem começar a criar uma conscientização, porque a partir dali a gente só vai desenvolvendo. Nos próximos anos a gente pode ir abrangendo mais coisas, pode ir fazendo novos projetos para essas reciclagens. E nós começamos no básico, a entender o lixo, entender como separar e aonde ele pode ser descartado, o que ele pode gerar, ao que ele pode chegar, aonde ele pode chegar, que famílias ele pode ajudar. E nosso objetivo teve uma solução muito legal. Os professores também aprovaram, nos deram um feedback muito positivo, gostaram bastante do trabalho e falaram que realmente vão começar a colocar em prática em todos os anos e vão estabelecer isso como norma. Todas as crianças que entrarem vão ter essa aula, essa brincadeira de conscientização. A gente já falou, espera um pouquinho. Isso daqui é vidro. A Ana Vitória está contando que o pai dela estava indo de carro, tinha uma garrafa de vidro quebrado, caco de vidro no caminho. O carro passou, furou o pneu do carro e o carro tombou, né? O seu queixo, isso, e machucou todo mundo. Por isso que não pode jogar caco de vidro quebrado e vidro no meio da rua? Não, pode jogar no asfalto, que a gente está viajando? Não, também. Isso aqui. Se deixar esse plástico lá na água, o peixinho vai ficar roendo ele aqui, ó. Ele vai, o que vai acontecer com o peixinho? Ele vai morrer. Gostaríamos de agradecer muito a CEIM Favo de Mel pelo apoio, por nos acolher e nos ajudar nesse projeto. Muito obrigada.